No vídeo de hoje, eu vou te explicar como fazer acordo no seu divórcio. Se você está passando por esse processo doloroso e quer que o seu divórcio seja realizado da melhor forma possível, não deixe de assistir esse vídeo. Eu sou a Débora Gelman, bem-vindo ao meu canal. Antes de tudo, eu vou te explicar o que é o divórcio. O divórcio é o processo que dá fim ao seu casamento. Somente após a formalização do seu divórcio é que você pode se casar novamente. E quais são as questões envolvidas no divórcio? Quando a gente fala em fazer acordo no divórcio, é muito importante a gente ter em mente quais são as questões envolvidas no divórcio. E quais seriam elas? Primeiro de tudo, é importante saber se tem filhos menores envolvidos. Se houverem filhos menores envolvidos, o divórcio ele vai ter que ser feito pela via judicial, vai ter que haver a participação do Ministério Público e vão ter duas questões essenciais que vão ter que ser abordadas no divórcio. E quais seriam elas? Primeiro, a guarda e convivência dos filhos menores, que eu já falei num vídeo anterior sobre quais são as modalidades de guarda e os tipos de convivência, e a questão dos alimentos para os filhos menores, que eu também já abordei em outro vídeo. Então, essas duas questões vão ter que ser abordadas no processo do divórcio. Além disso, um outro tema pode ser abordado, que é a questão da pensão de alimentos para ex-cônjuge. Em determinados casos, vai ser possível o pagamento, a fixação da pensão alimentícia para seu ex-marido ou sua ex-mulher. Eu também já falei sobre esse tema em outro vídeo. Um outro tema também que é objeto de muita discussão é a questão da partilha de bens. Dependendo do regime de bens do casamento, podem haver bens que vão ter que ser partilhados pelo casal. E é um dos pontos a serem trabalhados no acordo. E uma outra questão, mas que normalmente não é objeto de discussão, é a questão da manutenção ou não do nome de casado. Como eu disse também num vídeo anterior, o marido ou a mulher podem acrescentar o sobrenome do outro ao seu nome. E aí é um direito seu de manter o nome de casado ou voltar ao nome de solteiro. Mas esse tema, normalmente, ele não é objeto de discussão no divórcio. Quais seriam, então, os principais pontos controvertidos num processo de divórcio? A questão da guarda e alimento dos filhos é uma questão que gera bastante conflito entre o casal, e a questão da partilha de bens. Então, são questões que muitas vezes gera conflito, e esse conflito, às vezes, pode chegar num litígio. Qual a melhor forma de chegar num acordo quando você estiver se divorciando e evitar ao máximo o litígio, a batalha judicial, as ações judiciais que são caras, demoradas e muito dolorosas? Então, como fazer o acordo no divórcio? Eu sou adepta da advocacia humanizada. Eu me considero advogada humanizada, com perfil humanizado. E quando falamos em advocacia humanizada, estamos falando sob a ótica comportamental do advogado. O objetivo da advocacia humanizada é evitar que o conflito se torne litígio. E justamente através da utilização de técnicas, de várias ferramentas que vão auxiliar as partes chegarem num acordo. E é muito utilizado no momento do divórcio. E a principal ferramenta que eu recomendo ser utilizada no processo de divórcio é a aplicação da teoria dos jogos, que ela é perfeitamente cabível no direito de família, principalmente quando estamos diante de um divórcio. E como seria a aplicação da teoria dos jogos no divórcio? Primeiro de tudo, eu recomendo que o conflito seja dissecado. Ele tem que ser dividido em partes. E quais seriam essas partes? Quais seriam os elementos desse conflito? O jogo é o divórcio.
E o segundo elemento a ser analisado seriam os jogadores. Quais são os jogadores envolvidos? Tanto jogadores diretos quanto indiretos. E quem seriam os jogadores diretos? Muito simples. O marido, o ex-casal. O homem, a mulher. Se for um casamento homoafetivo, hoje em dia é perfeitamente aceito o casamento homoafetivo. Seriam as partes envolvidas, seria o casal, o ex-casal. Além do ex-casal, em caso de haver filhos menores, os filhos menores, eles também estão envolvidos nesse conflito, mesmo que indiretamente, porque vai ser necessário falar sobre a guarda e convivência e os alimentos desses filhos menores. Os advogados das partes, que também têm interesses, obviamente, ganham honorários. Tem a questão também do propósito, de resolver o conflito, então são jogadores, são considerados também jogadores, e temos os jogadores indiretos, que são as pessoas externas, que influenciam de forma direta as partes. Por exemplo, a sogra, um cunhado, um primo, um irmão, uma tia, uma amiga. São pessoas que vão, de certa forma, influenciar as partes. Então, é muito importante identificar quem são essas pessoas. Além disso, temos o terceiro elemento da teoria dos jogos, que são as recompensas. E essas recompensas estão baseadas nos interesses que esses jogadores têm em relação ao processo. Quais são os sentimentos que estão por detrás da posição de cada jogador? É muito importante identificar esses sentimentos. Vou dar um exemplo. Uma mulher que quer uma pensão alta, num valor alto, né? Vamos supor uma pensão de 10, 20 mil reais, e a outra parte, o ex-marido, ele acha que é muito. Mas qual que seria o interesse dela, dessa ex-mulher? É justamente a segurança financeira. Não necessariamente ela teria essa segurança financeira com 20 mil. Ela pode conseguir essa segurança financeira de outra forma. A posição é uma, mas o interesse é outro. Então, é muito importante identificar qual é a posição e qual é o interesse que está por detrás dessa posição. Depois que forem identificados todos esses elementos, aí sim vai poder ser traçado um plano de negociação. E quando estamos diante de um divórcio, eu sempre digo para o meu cliente: aonde você vai ceder? Porque para chegar num acordo, em algum desses elementos que eu falei, em algum desses temas envolvidos no divórcio, o cliente vai ter que ceder, mas a outra parte também vai ter que ceder. Que é justamente isso. É o ganha-ganha. Se você está se divorciando, qual é o ponto em que você não vai ceder de jeito nenhum? Eu presenciei um caso muito interessante em que a ex-mulher, ela queria a guarda unilateral do filho. Ela não abria mão. E o ex-marido, ele queria um determinado imóvel do casal, que ele também não abria mão. A partir do momento em que ele cedeu e ela também cedeu, ele acabou cedendo a guarda unilateral para a ex-mulher, e não vamos julgar, porque cada caso é um caso. Obviamente, a regra é a guarda compartilhada, mas em determinados casos pode sim haver a guarda unilateral, e a outra parte acabou ficando com um imóvel que era muito importante afetivamente para ele. Apesar dele ter financeiramente ficado com mais dinheiro, esse era o objetivo dele. Ele estava mais preocupado com o aspecto financeiro e ela estava mais preocupada com a questão da guarda do filho. Foi muito bom. As recompensas valeram a pena. Essa é a estratégia. E numa negociação feita num divórcio, pode haver um único advogado para as partes, ou cada parte contrata o seu próprio advogado. Lembrando sempre que quando cada uma das partes tiver o seu próprio advogado, os advogados conversam entre si e vão negociando em nome dos seus clientes. E eu sempre recomendo que esse advogado tenha o perfil conciliador. Eu sempre brinco que é aquele advogado bom de solucionar conflitos e não o advogado bom de briga. Esse
advogado bom de briga pode ser importante em determinados casos, mas se você está querendo fazer um acordo no seu divórcio, eu recomendo procurar um advogado humanizado com perfil conciliador. Mesmo que o seu divórcio tenha se iniciado através de um litígio, você esteja diante de um litígio, e em qualquer momento pode haver o acordo. O cenário ideal é que haja um acordo e não haja litígio. Mas, se por um acaso o litígio for necessário, o acordo, em qualquer momento, ele pode ser realizado. O litígio, em muitos casos, ele pode ser uma estratégia para um possível acordo. Mas eu sempre digo que tem que ser analisado caso a caso. Espero ter conseguido nesse vídeo te ajudar, te dar ideias de como você pode fazer acordo no seu divórcio. Se você ficou com alguma dúvida, procure um advogado com perfil conciliador e especialista em direito de família. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça o seu divórcio de uma forma consensual e busque sempre o acordo. Fuja do litígio. Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada!